Olá pessoal, hoje a gente vai dar uma palavrinha aqui ó, sobre esse carinha aqui, chamado válvula solenoide. E para quem não conhece esse camarada, ele está desmontado, mas é uma contatora. Vou explicar para vocês aqui o princípio de funcionamento, que é o mesmo, né? É um dos pilares da física. O mesmo pilar que faz a solenoide funcionar, é o mesmo pilar da física que vai fazer a contatora funcionar. Vou dar o exemplo de alguns problemas que acontecem no campo e como você pode entender de uma maneira mais nítida o modus operandi desses dois dispositivos, tá? E vocês vão entender que eles funcionam basicamente da mesma forma. Vamos começar pela contatora. Então, a contatora ela é composta de uma parte fixa que é, vamos supor, um barramento, que não se mexe de um lado e do outro, né? Aqui, ó. No caso, esse cara, um L1 seria um barramento, e esse carinha de baixo aqui, o 2T1, seria essa outra parte do barramento, beleza? Essas seriam as partes fixas. Como vocês podem ver, ó, eu tenho uma parte fixa, duas, três. Três partes fixas aqui. E esse carinha aqui que nós chamamos de contato auxiliar, né? É um contato que nós usamos mais para fazer comando, né? Acender LED, essas coisas, ou bater um outro dispositivo. Mas enfim, não é o foco desse vídeo aqui. Como ele funciona? Como falei, parte fixa é a primeira composição da contatora. Você também vai ter uma parte móvel, que é um carinha, um barramento, que ele fica aqui, ó. Ele fica bem aqui em cima. Unido, aqui, ó. Ele fica unido a uma placa metálica. Essa placa metálica, ela fica dentro de um espaço que ele pode estar ou não, sob um campo magnético. Ah, Diego, está muito complicado, vai começar a falar essa palavra difícil que é difícil. Não é tão difícil quanto vocês imaginam. Então guarda essa imagem aqui, ó. Parte fixa, parte móvel que pode subir ou descer, uma parte metálica que é justamente responsável por empurrar esse conjunto móvel. Ela pode estar ou não sob um campo magnético. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Lembra que eu falei que ela pode estar ou não sob um campo magnético? Como isso funciona? Assim, ó. Toda contatora, né? Solenoide também, né? Elas ficam... Deixa eu achar aqui, ó. Ajeitar aqui. Imagina que aqui seja uma fase. Vamos chamar de fase R. Chegou o fiozinho da fase R. Entrei e saí. 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 Eu dei voltas aqui nessa parte metálica, né? Dei muitas voltas. E saí. E aqui seja um N. Vamos supor que aqui nessa diferença de potencial você tenha 220 volts. Né? O que acontece? Quando você alimenta essa bobina que nós chamamos com essa tensão nominal do dispositivo, você gera aqui no interior um campo magnético muito forte. O que acontece com esse campo magnético? Dependendo de como vai estar a posição da bobina, se ela vai estar assim ou vai estar assim, ela vai fazer ou um campo magnético de força para cá, ou um campo magnético de força para o outro lado. Mas aqui vai haver um campo magnético muito forte no interior. E olha aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é outra parte da minha contatora desmontada. Você vê que aqui eu tenho o A1, eu já vou explicar para vocês como funciona essa diferença aqui, mas aqui você tem um A1, um A2 e outro A2.
esse A2 e esse A2 eles estão no mesmo ponto. Então, tanto faz você colocar embaixo ou colocar em cima. E você repara que no interior, tá vendo lá de branquinho? Ó, branquinho. Tá vendo lá 220 volts? Você tem justamente essa bobina que eu estou falando para vocês. Enrolada. Tá vendo? E o que vai acontecer aqui no meio quando eu energizar essa bobina? Vai ser gerado esse campo magnético que eu falei para vocês. Ah, Diego, mas tá, entendi que quando você energiza gera um campo magnético, mas e aí, como ela funciona afinal? Aqui você tem essa bobina que ela é fixa, né? E quando você... Lembra que eu falei para vocês que existe uma parte móvel? Vamos supor que você tem aqui uma parte móvel de bobeira aqui, ó. Uma parte móvel de bobeira. Quando eu energizar esses caras aqui, ó, que eu gerar esse campo magnético muito forte, lembrem que essa parte aqui, ó, ela é móvel. Ela pode vir tanto para cá quanto para cá. Ela é móvel, né? Então, quando eu gerar esse campo magnético aqui, o que ela vai fazer? Ela vai vir para cá. Beleza? Beleza. Vim para cá. Sendo que quando eu vier para cá, eu vou vir, no caso, eu e tudo que está junto comigo. Concorda? Se eu tiver mais algum bloco aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma plaquinha aqui de PVC com outra placa aqui. Um exemplo. Como eu puxei essa daqui, então ela está unida a essa, então essa, consequentemente, ela vai vir junto com essa, quando eu puxar ela para cá. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Móvel, não, fixa, né? Fixa. E uma móvel. Essa móvel, ela está ligada fisicamente a uma placa metálica. E essa placa, lembra que eu falei para vocês? Pode estar ou não sofrendo influência de um campo magnético. Lembra? Ou seja, quando eu energizar esses dois camaradas aqui, tá vendo? Energizei os dois, criei o campo magnético, esse carinha móvel, que no primeiro momento ele estava aqui em cima, desceu. Quando ele desce, o que acontece com esse cara? Tá ligado a ele, vai descer junto. Quando ele descer junto, olha o que ele faz, ó. Ele desceu junto e uniu esse ponto a esse. Ou seja, esses dois camaradas aqui, que já no primeiro momento, eles estavam separados, no momento agora ele já não está mais. Como essa parte móvel desceu, eu uni esses dois camaradas aqui, ó. Ou seja, você vê aqui, ó, claramente a parte móvel, ó. Ó. Claramente a parte móvel. Subindo, descendo, subindo, descendo. Ó. Subindo, descendo, subindo, descendo. Toda vez que eu energizo a bobina, ela desce. Desceu, fechei o contato, permiti a passagem daqui para cá. Então, toda vez que eu energizo a bobina da contatora, o que é aberto vira fechado, ele permite a passagem, e o que é fechado, ele vai virar aberto. Caso esse NO fosse um NC, ou Normally Closed, né? Ele iria abrir. Mas como isso funciona se tratando dessa inversão de contato? Ele funciona assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? Ó, fixo, fixo. No normalmente aberto, o carinha que vai se mover, ele está aqui, ó. No normalmente fechado, não. Ele vai estar aqui embaixo. Essa é a única diferença. Ele vai continuar ligado, ó, vai continuar ligado a uma peça metálica que vai estar ou não sob um campo magnético. E esse carinha aqui, ó, que é essa mola, o que ela vai fazer, ó? Ó, coloquei ela no lugar. Coloquei ela aqui e tá aqui, ó. Aqui, vamos pôr no caso.
A mola mesmo, ela já trata de empurrar para cima a minha parte móvel. Ou seja, como eu estou empurrando ele para cima, o que eu estou fazendo com esse carinha aqui? Isso mesmo, estou conectando essa parte a essa. Entendeu? Ou seja, quando eu não tenho a incidência de um campo magnético aqui, a minha mola empurra essa parte móvel para cima, fechando o contato daqui para cá. Entende? Ou seja, quando se trata de normalmente fechado, ele vai fechar o contato com a contatora desligada. Quando se trata de normalmente aberto, ele só vai fechar o contato quando você energizar. Quando você energizar, ele fecha aqui. Quando é normalmente fechado, ele só vai fechar o contato quando você desligar a contatora, né? Que é quando a mola vai empurrar ele para cima e fechar os contatos aqui. Beleza? Agora vamos voltar lá pro nosso desenho dos fios. Tá aqui, ó. R, né? N. Entrei. Saí, entrei, saí, entrei, saí, entrei, saí. E fiz isso nele por inteiro. E saí aqui. O que acontece quando por algum motivo esse fio rompe? Né? Quando eu rompo esse fio, eu não tenho mais a corrente passando. Porque a corrente vai parar aqui, ó, não tem um lugar para ela ir. Ó, tá rompido. Se não tem corrente, eu não tenho um campo magnético. Se eu não tenho um campo magnético, eu não tenho uma força que eu preciso para mover a parte móvel. Se eu não movo a parte móvel, a contatora perde a função dela. Entende? Então, às vezes, a gente está num problema, um exemplo, que fala assim, ah, Diego, eu meço daqui para cá, chega a 220 na contatora, mas por algum motivo a contatora não atraca, a contatora não faz o papel dela, entendeu? Ó, chega a 220 aqui no A1, no A2, aqui, porém a contatora permanece aqui em cima. Ou seja, sofrendo a força da mola. Não tem mais aquela força absurda lá no campo magnético para puxar ela para baixo. É isso que acontece quando você rompe o seu circuito do campo magnético. Entendeu? Aí a pessoa fala, ah, Diego, mas tá chegando 220, mas não funciona. Ou seja, a bobina da sua contatora está variada. É isso que aconteceu. Aí a pessoa pega e solicita outra contatora do mesmo modelo e soluciona o problema. Entende? Basicamente isso. Um outro problema muito comum em contatora. Vamos lá. Aqui, ó. De novo. Parte fixa. Parte fixa. Parte móvel. Parte metálica. Estando ou não na incidência de um campo magnético. O que acontece, por exemplo, se eu pegar esse carinha aqui, ó, se ele tiver com mau contato, vamos supor que ele está com mau contato aqui, ó. Um exemplo, vamos supor que ele está com mau contato. Aí ele fica assim, ó, tec, 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 tec. Ou seja, ele fica batendo essa contatora o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não está devidamente apertado. Aí ele fica, o contato aqui ele fica sambando. Aí, como ele funciona? Primeiro, você sofre um aquecimento aqui nesse terminal de contato. Quando você olha para ele, possivelmente você vai ver ele meio preto quando está com esse problema. Mas além dessa consequência, você tem outra também. Você tem o contato da bobina, esse aqui seria o contato para tu energizar a bobina, mas no momento que ela está centelhando aqui, ó, esse carinha está fazendo isso aqui, ó. Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. O que isso vai acontecer? Vai acontecer que tu vai ficar gerando uma centelha aqui, ó. Que ele vai fechar contato e vai sair, fechar contato e vai sair, fechar contato e vai sair. Ou seja, nessa dele ficar gerando essa centelha aqui, esse aquecimento aqui, ó, às vezes você
cola o contato, que a gente chama de colar o contato. E quando isso acontece, não há mais o que você fazer. Exatamente. Aí vai falar assim, Diego, eu tirei o 220 daqui, mas o meu compressor ele continua ligado. Tá assim, ó. Não tem 220 aqui, não tá nada chegando aqui, e ele tá se comportando como se tivesse um campo magnético puxando ele para baixo. Ele não tá voltando mais para força na mola. Mas por quê? Porque nessa centelha, ele colou o contato. Ó. Depois que ele cola o contato, já era. Aí sim, se isso estiver acionando um compressor, esse compressor vai ficar ligado, entendeu? Enquanto ninguém for lá e desligar o circuito de força dele, o disjuntor motor, né, o próprio disjuntor, caixa mudada, seja lá qual for, enquanto ninguém desligar a força que entra aqui nos terminais, ó, ele não vai desligar. Por quê? Porque você perdeu a capacidade de controle. Entendeu? O contato está colado. Ele não está mais obedecendo esse campo magnético aqui, ó. Ele está colado fisicamente aqui. Entende? Mais um problema que acontece muito com relação à contatora. O pessoal fala, Diego, eu tô com um problema aqui, que a máquina funciona normalmente, mas quando dá degelo, o meu disjuntor cai. Na hora que eu aciono o degelo, o meu disjuntor cai. Quando acontece isso, pessoal, geralmente é esse camarada aqui, ó. Ou é curto, né? Na própria resistência, né? O circuito que está aqui está em curto, ele vai desarmar o disjuntor. Ou o probleminha está aqui, ó. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, eu tenho A1, A2 e A2. Eu tenho um 2A2 e um A1. Por aqui dá para ver, ó, A1, né? A2 e A2. Eu tenho 2A2 e um A1. Acontece que às vezes as pessoas, na hora de fazer uma substituição da contatora, a pessoa coloca um A1 aqui, quer dizer, a fase aqui e o neutro aqui. Ou seja, vocês lembram que eu falei para vocês que esse ponto e esse ponto eles estão unidos internamente? É o mesmo ponto? É como se eu estivesse jogando fase no neutro. O que acontece quando eu jogo fase no neutro? Eu gero um curto-circuito. Como eles estão no mesmo ponto, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Fase neutra. Aí é quando fecha um curto, consequentemente cai meu disjuntor. Então, sempre A1 e A2. A1 e A2. Mas nunca você colocar a fase aqui no A2 e no A2. Nunca, em hipótese alguma. É assim, ó. A1, A2. A1, A2. Beleza? Vamos lá. Agora, visto isso da nossa contatora, vocês vão ver que a nossa solenoide, ela se comporta basicamente da mesma forma. Basicamente da mesma forma. Tá aqui ela, nossa solenoidezinha, ó. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês da parte fixa e da parte móvel? Na solenoide não muda. Olha a minha parte móvel aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha a minha molinha aqui, ó. Entende? Então, essa aqui seria a minha parte fixa. Entendeu? Sendo que, diferentemente da nossa contatora, que ela ela permite a passagem da nossa corrente elétrica, né? Quando eu energizo ela, ela fechou o contato móvel com fixo e ela permite, né, aqui a passagem aqui da minha corrente, ó, alimentando o nosso compressor, o nosso ventilador, seja lá o que for. Aqui não. Esse camarada aqui, ele permite a passagem de um fluido. No caso da refrigeração, permite a passagem do fluido refrigerante, no caso gás. Como ele faz isso? Ó? Tá aqui, esse camaradinho, ele fica aqui dentro, com essa mola aqui, ó. Tá vendo? Ele vai, volta. Quando eu energizo ele, tá aqui, ó, nossa solenoide, ele fica assim, ó, aqui dentro. Quando eu coloco 220 aqui nesses terminais da solenoide, deixa eu ver aqui, consigo tirar aqui. Aqui, ó. Fase e o terra. Quando eu energizo aqui com 220, acontece a mesma coisa que acontece na contatora. Eu gero o campo magnético aqui. O que eu faço? Eu gero a força aqui dentro e essa parte móvel
entra. Sendo que, quando ela entra, eu digo, mas como assim? Ela entrou, permite a passagem do fluido? É assim, porque com ela em repouso, ela em descanso, elas funcionam assim. Você está vendo aqui, ó, a partezinha de entrar, né? O orifíciozinho. Opa! Aqui o orifíciozinho, né? A entrada e a saída, né? Vamos supor, a sua entrada ela vem por aqui, tua linha de líquido está aqui, ó, vindo por aqui. Repara que lá dentro tem uma vala, tá vendo? Uma bolinha preta mais escura. Ele vem por aqui, sobe e inunda aqui em cima. Ou seja, se esse buraquinho aqui ele tiver vedado, nada vai passar para essa tubulação aqui, concorda comigo? Nada vai passar, né? Então, com ela em descanso, a própria mola faz com que ela vede esse orifício. Entende? Aí sim, quando a bobina solenoide bater, gerar o campo magnético, a força e essa parte móvel subir, opa, não tem mais nada que impeça esse fluido de sair daqui para entrar aqui. Aí o fluido começa a entrar e ir para o teu evaporador. Entende? Essa é a jogada. Então você repara que a tua solenoide e a tua contatora, elas funcionam basicamente da mesma forma. Entendeu? Agora a gente vai tentar aqui entender um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem com a solenoide. Um exemplo. Diego, eu chego a 220 aqui na bobina, mas eu não consigo encher meu evaporador. Aqui, as consequências, as causas são muito mais mecânicas do que elétricas, né? Existe sim a possibilidade dessa bobina estar ruim, chegar a 220 aqui, ela não gerar o campo. Mas lembra que eu falei para vocês? Para você testar isso, é simples. Quando eu gero um campo magnético, aqui gera uma força. Ou seja, se está chegando um 220 aqui nos terminais da minha solenoide, eu posso enfiar qualquer coisa metálica aqui, ó. Se ela se ela puxar essa coisa metálica, é sinal de que ainda está gerando esse campo magnético. Se, ó, chegou 220 aqui, mas ó, michuruca, não tem campo magnético, não tem força. Ah, então eu sei que minha bobina já está variada. Entende? Ô Diego, chega a 220 aqui, eu coloco a chave aqui, ela prende a chave, ela gera o campo magnético, mas quando eu coloco ela aqui no lugar dela, junto com o êmbolo, ela não permite a passagem do fluido. Então, mas será que a culpa é a gente já viu que não é da solenoide? Aqui, ó. Será que não pode ser sujidade aqui? Se você der um foco bem preciso aqui, ó, você vai ver que aqui tem uma peneira. Consegue ver que aqui tem uma peneira? Uma peneirinha? Às vezes é só sujidade, acumulou uma sujidade aqui e está impedindo que esse gás venha para cá, para ser expandido aqui na solenoide. Às vezes essa peneira está toda obstruída. Por isso que a gente fala, não, vai lá, verifica se a peneira não está suja, para desobstruir a peneira. Entende? Por quê? Porque não tá passando fluido aqui. Às vezes é só uma limpeza de peneira, para permitir que a passagem do fluido seja feita com sucesso. Entende? Outra coisa que também acontece. Galera do campo aí, às vezes está com problema. O que eles fazem? Eles tiram esse camarada aqui, ó. Abre a solenoide, tira e fecha de novo. Ah, Diego, por algum motivo não consegui botar para funcionar, tirei o êmbolo dela para o líquido passar direto. Ele vai passar mesmo, né? Não tem mais nada aqui para fechar, você tirou a única peça do dispositivo que poderia obstruir aqui para impedir a passagem. E o que vai acontecer? Vai passar líquido aqui direto. Vai encher o teu evaporador, possivelmente retornar para o teu compressor, causar um retorno de líquido. Também pode correr o risco de também quebrar teu compressor. Tudo isso porque tu tirou isso daqui, ó. Entendeu? Então, entender, né, como eles funcionam é o que define, às vezes, de você dar um diagnóstico correto, de você
solicitar a peça correta. Tem gente que fala assim, minha solenoide está ruim. Aí pede a solenoide, pede a bobina, mas às vezes o que está ruim é só a bobina. É só a bobina que já não está mais gerando o campo magnético dela. Entende? Na contatora não, na contatora não tem o que você fazer. A contatora está ruim, é tirar ela, solicitar e colocar outra. Aqui pode estar ruim isso, pode estar ruim isso, pode estar sujo aqui, a pessoa pode ter arrancado esse camarada aqui. Então existem alguns outros poréns na hora da solenoide, entendeu? Mas basicamente o funcionamento dela, você pode reparar, é igual o funcionamento da contatora. Basicamente igual. Tá bom? Deixa aqui meu agradecimento e aqui, pessoal, é um teste para vocês verem que ela funciona exatamente como eu falei para vocês, ó. Aqui eu coloquei um multímetro na escala de continuidade, né? Ó. Ó, meus contatos. Força, força, força e um contato aqui normalmente aberto, ou seja, todos eles ao pé da letra eles são normalmente abertos, né? Não tem nenhum normalmente fechado aqui. E ó, você vê que não permite a passagem de um lado para o outro em nenhum dos polos. Nenhum. Vou simular aqui que eu estou jogando 220. Ó. Eu vou apertar o botão. Bateu a contatora. Você pode ver. Entrou aqui, ó. Vendo? Agora vamos testar a continuidade. Opa! Tá dando, hein? Opa! Opa! E opa! Tá vendo? Ou seja, eu vou testar, eu vou deixar aqui, ó, e vocês vão ver que no momento que eu tirar a alimentação, no caso os 220 da bobina da contatora, nesse momento ó, por enquanto ele tá ligada. Tá vendo? Ligada, ó. No momento que eu tirar o 220, ó, acabou. Ó, subiu de novo. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês agora como é em operação, né? Segundo fechar a contatora, eu vou mostrar para vocês também a solenoide, ó. Você pode ver aqui, não está energizado, ó. Consigo remover facilmente meu êmbolo, tá vendo? Agora eu vou simular que ela está sendo acionada. Você viu que ela faz um barulho na hora, ó. E o êmbolo, ele vai entrar, ó. Preste bem atenção no êmbolo. Aqui, ó. Viu? E assim que eu desligar, ele vai empurrar esse carinha para baixo. Porque ele perde a força. Tem a questão da mola. Aqui, ó. Viu? Sendo que ele não vai cair porque ele vai estar sob essa peça aqui, ó. Ou seja, quando ele for rejeitado aqui, ele vai vedar aqui, ó. Pronto. Aí sim, quando ele for acioná-la de novo, ele recolhe de novo. Entende?